Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Gente, eu vou logo avisando vocês que tá rolando uma festinha, uma social, assim, eu acho, aqui na rua de casa. Então eles estão ouvindo uma música num volume um pouquinho alto, mas eu espero, sinceramente, que não esteja atrapalhando aqui a qualidade do áudio do vídeo, tá? Eu queria muito fazer logo esse vídeo pra vocês. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo passado, mas lá eu falo das leituras que eu pretendo, né, realizar durante esse mês de maio. E aí, gente, é bastante coisa e eu já li um dos livros que estão lá nessa meta, né? Nessa minha meta que eu pretendo sim cumprir, vai dar tudo certo, eu vou conseguir ler aí esses livros. Mas também estou fazendo sem pressão, tá, gente? E aí eu pensei, eu sempre quero vir aqui comentar mais sobre livros com vocês, trazer mais resenhas, né? Então sempre que eu falo que eu vou assumir logo um compromisso de assiduidade aqui no canal, eu acabo tendo longos hiatos, né? Por N motivos. E aí fico um pouco ausente aqui do canal. Para que isso não aconteça muito, eu pensei assim, bom, vamos de uma vez assumir esse compromisso e realmente ser mais assíduo nesse canal? O que eu poderia fazer? Aí eu pensei, bom, não vou mais fazer muitos roteiros para resenhas, nem ficar planejando muito. Eu vou fazer o seguinte, como esse mês de maio eu quero ler muito livro, e eu já estou lendo vários, então assim que eu terminar de ler o livro, eu venho aqui e comento com vocês. Indico ou não indico, enfim, falo do livro, o que eu achei, sem muito roteiro. E aí vamos começar, eu acho que dessa forma a gente vai ter mais vídeos aqui no canal, não necessariamente um por semana, pode aparecer mais de um por semana. Enfim, né, conforme eu vou terminando de ler, eu venho aqui comentar com vocês e acho que essa é uma boa forma da gente se aproximar, de ficar cada vez mais conectado e interagindo sobre esse universo que a gente ama, que é a literatura. E aí, gente, eu quero falar hoje com vocês sobre o livro que é o Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Vou mostrar aqui pra vocês uma fotinha da Mariana. A Mariana é uma autora que muito me interessava, muito me interessa ainda. Na verdade, eu já queria ter lido outros livros dela faz tempo, porque sempre eu me interesso muito pelas premissas dos livros, pelos títulos, que eu acho que são lindos, né? Esse aqui é lindo, Não Fossem as Sílabas do Sábado, né? E lendo você descobre, né, o porquê desse título também, que é muito bonito, e o motivo de ser esse também é incrível, muito criativo. Só que por algum motivo eu nunca tinha ido comprar o livro dela, ainda não havia começado nenhum. Decidi começar por esse porque ganhou um prêmio São Paulo de Literatura do ano passado, de 2023. E geralmente os livros que são premiados pelo Prêmio São Paulo eu gosto muito. A maioria dos livros que eu já li, que venceram o Prêmio São Paulo, eu gostei pra caramba, demais mesmo. Alguns foram super favoritados. Então por isso eu queria começar por esse aqui, que é um livro bem curtinho. Ele tem 165 páginas, você lê bem rápido, apesar de não ser um livro assim, de uma leitura completamente assim desprendida. Ele exige uma reflexão maior, porque ele é um livro bastante de reflexão, bastante reflexivo, imersivo, e ele vai tratar temas muito delicados de uma maneira muito verossímil, muito dolorosa, como o luto, né? Acredito que não seja somente o luto o ponto principal desse livro, mas a amizade. Eu acho que a amizade, ela é o ponto-chave desse livro. O luto também é evidente, tanto que a narrativa ela se desenvolve a partir desse luto, mas a maternidade também é um tema muito presente aqui. Falando um pouquinho para vocês do enredo. Não é spoiler falar isso, porque acontece logo nas primeiras páginas. Ana, que é a protagonista que conta o livro, ela foi numa loja buscar um quadro e ela liga super apressada pro marido, precisando de ajuda para pegar aquele quadro para levar para casa deles, porque o quadro era muito pesado. E aí o marido indica que estava saindo do apartamento onde eles moravam, do edifício, e indo ao encontro da Ana. Só que nesse mesmo momento, um vizinho do apartamento, de apartamentos mais acima, decidiu se suicidar. Então se joga da janela e cai em cima do marido da Ana. Então logo nas primeiras páginas, Ana fica viúva. Viúva, gente. Mas não só a Ana fica viúva. A mulher do suicida também, Madalena.
Então 2 mulheres se veem viúvas de repente. Imagina, né? Por uma tragédia dessa que ninguém jamais poderia prever, 2 homens mortos ali nessa tragédia. E aí o que acontece? Ana, que é a protagonista do livro, ela também é narradora. Então quando a gente lê, a gente tá dentro ali da vida da Ana, né? Vendo as emoções dela, que ela narra pra gente de uma maneira muito, como é que eu posso dizer assim, muito desnuda, sabe? Ela, quando se revolta, fala mesmo que se revolta. Ela se tornou uma mulher, não posso dizer se tornou porque a gente não tem muito a Ana antes desse fato, né? Mas um pouco amarga. Isso, claro, tem consequência. Aquela morte do marido causou revolta, né? Ela era muito jovem quando isso aconteceu. Eles eram um casal jovem, ela estava grávida quando isso aconteceu, né? Então você imagina o nível desse trauma. Tudo isso abalou muito a gravidez dela. Tudo isso abalou muito a gravidez dela também, claro, né? A maternidade solo, ela já é difícil. Imagina num contexto como esse, tão bruto, tão inesperado, tão de repente. Né? E ela não tinha nem contado ainda pro marido, ela ia contar ainda que estava esperando um bebê. Então, é assim. Você imagina esse cenário. Então, você tem essa narradora contando aí sobre a vida dela pós-luto, trazendo algumas memórias também do marido. E toda essa revolta, essa atmosfera, o quanto que a casa vazia, os objetos falam sobre a memória do seu ex-marido, né? Ela viu os novos amores que ela experimentou e as comparações com o marido morto. Gente, assim, é muito aparentemente real. Eu não passei por uma situação dessa, né? Mas acredito que a viuvez, assim, de repente, ela deva causar um estrondo dentro da pessoa mesmo. Só que em contrapartida, Madalena, que é a viúva do suicida, ela passou a olhar para Ana de uma maneira com muito cuidado. Então ela sempre estava indo para a casa da Ana, vivia lá no apartamento da Ana, querendo saber se a Ana estava precisando de alguma coisa, sempre pronta para ajudar com a neném, né? As 2 mulheres muito sozinhas que começaram a se amparar umas das outras, né? A gente percebe que a Ana ela impõe muita barreira, ela é muito resistente ao afeto, à troca de afeto com a Madalena. Ela não quer ficar perto da Madalena, ela fala isso, que seria muito mais fácil se a Madalena fosse viver a vida dela, esquecesse dela e da filha, sabe? Não quer saber, porque de certa forma ela culpava a Madalena pelo suicídio do marido, né? E se o marido não tivesse suicidado, se a Madalena fosse uma esposa melhor, o marido não teria caído em cima do marido dela e não teria acontecido essa tragédia toda. Então, de alguma forma, ela culpava a Madalena. Mas a Madalena é uma personagem maravilhosa no livro, gente. Eu gostei demais da personagem Madalena. Ela foi praticamente uma mãe para Ana. Ajudou a Ana em diversos aspectos, diversos pontos. E o que é lindo é que a filha, depois de um tempo, vai crescendo e a Madalena basicamente incorpora, ela entra ali nessa vida dessas 2, né, da Ana e da filha, como uma cuidadora. Então ela tá sempre lá. Ela nunca quer saber nada do marido suicida. A Ana evita que a Madalena conte, ela não quer saber de fato. A Madalena às vezes pode até parecer querer contar alguma coisa, mas a Ana se esquiva, não quer saber, não quer nem ouvir, sabe? Então a gente tem todo o livro inteiro o olhar da Ana, e a Madalena sob o olhar da Ana, a perspectiva da Ana, sabe? E aí, gente, chega um determinado momento que a gente fica pensando, nossa, sabe, essa mulher parece que não valoriza uma amizade que ela tem, uma amizade tão bonita, né, de cuidado, de uma ajuda tão grande, sabe? E essa Madalena também tá passando por uma dor muito grande, tão grande quanto, a gente nem imagina, talvez até mais, né, porque o marido quis se suicidar, mas ela não tem uma voz, ela não diz, sabe? Porque quem narra é a Ana, e a Ana é resistente à Madalena, muitas vezes se irrita com a Madalena. E a gente não pode culpar a Ana por isso, né? Ela viveu uma situação muito traumática, imagina, estava grávida, e aí ela se culpa por ter chamado o marido, por ter ficado com raiva do marido, por ele estar demorando para ir buscar o quadro no fatídico dia. Então, assim, a gente não pode culpá-la, né, ao mesmo tempo. E
eu imagino que seja um livro que divida muitas opiniões, que pessoas que vivenciaram esse luto devem compreender muito a Ana e achar que realmente é assim. Outras pessoas já podem achar, nossa, mas ela poderia ser um pouco mais flexível e observar as coisas boas que estão acontecendo ao redor, as pessoas que querem o bem dela e que estão ajudando ela. Mas a gente não pode julgar a personagem, sabe, gente? Porque ela é muito humana, ela se mostra completamente humana, com todas as suas dores, com essa depressão que ela se tornou crônica mesmo, não consegue sair, tá em tudo. Tá em tudo que ela vê, tá nos objetos, tá nas novas relações que ela tem, tá na culpabilização do peso da maternidade solo. Então, assim, isso foi uma grande catástrofe, de fato, na vida dela, que ela não consegue se reestruturar, né? E que a gente não pode culpabilizá-la por isso. E essa voz da Mariana é incrível que ela imprime nessa personagem, é muito, muito real. Muito real, uma personagem que está em constante angústia, constante revolta, sabe, constante luto mesmo. E é assim, bem sinistro. Uma das cenas assim mais bonitas quando o livro vai caminhando, né, é quando a filha da Ana, já grandinha, ela aparentemente reconhece Madalena como alguém da família. Então Madalena tá nos natais, tá no ano novo, tá nos aniversários, está em todos os momentos, né? E a filha se dá muito bem com a Madalena e ela não consegue muito ter aquela concepção da ideia de pai que ela nunca teve. Então, às vezes, ela não entende a Ana, como é que a Ana tem essa obsessão, não diria assim que seria obsessão a palavra, mas essa vontade de colocar, imprimir a figura do pai para a filha, né, Catarina, por sinal o nome da minha sobrinha. Então, assim, ela não tem ela não consegue ter essa dimensão e esse amor todo pelo pai que ela não conheceu, né? E Ana, em determinado momento do livro, começa a entender isso e começa a ver que Madalena é enxergada como alguém da família, sabe? E esse momento foi lindo. Eu achei lindíssimo esse momento, sabe? Porque é como se fosse, assim, um abraço em Madalena, que também é mulher, que também precisa, sabe? E quando chega no final, claro que eu não vou dar spoiler pra vocês, de alguma forma existe esse, como eu posso dizer, esse nó que tá fortemente amarrado. O livro inteiro, ele desata, ele começa a se desatar nessa relação de amizade. É lindo o final, muito bonito mesmo, assim, me emocionei muito com o final do livro. Então eu diria que é um livro que fala sobre luto, maternidade, mas sobretudo a amizade entre duas mulheres em dor, na perspectiva do luto. Gente, um livro que eu super recomendo, um livraço, muito bem escrito. Valeu muito a pena a leitura desse livro. E assim, conforme eu for lendo os outros, eu venho aqui mostrar pra vocês. Gente, não deixa de se inscrever no canal, por favor, porque me ajuda bastante, de verdade. Comenta, compartilha, curte, que já tá me ajudando super a continuar aqui com esse projeto, com o nosso canal Humilde Espaço. E também me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue, @PaulaRaquelBellyDance no Instagram. Vou deixar no box de descrição o arroba do Instagram. É o Instagram que eu utilizo para dança, mas também eu tô sempre compartilhando conteúdo literário por lá. Vou ficando por aqui, deixando um beijo para quem tá assistindo. Tchau!